ou glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olá, aliados unidos em Cristo. Paz seja convosco em o nome do Senhor Jesus. Estou aqui novamente para dizer a você e a você: diga ao fraco, eu sou forte. Ei, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está escrito: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esta é mais uma palavra viva ao teu coração. Entenda o que significa. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se entregou por mim. Vou repetir: e se entregou por mim. Veja só que interessante. Quando Paulo fala aqui sobre o amor de Cristo, a satisfação, a gratidão, o regozijo dele, uma pessoa que passou a maior parte do seu tempo ou ministério na prisão, para lá e para cá, fugindo desde que renunciou à idolatria, porque ele era líder, de certa religião. Ele renunciou quando viu a luz, quando viu Jesus no caminho de Damasco. Você pode conferir isso lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eu estou certo? Atos dos Apóstolos, e você vai ver o encontro, um dos mais gloriosos que eu contemplei foi o de Paulo, homem instruído, homem que foi preparado pela religião, pelos governadores para perseguir, agora vê a luz e traz esta palavra para nós, que ele encontrou a alegria, a satisfação plena, porque verdadeiramente Jesus Cristo o fez forte. E eis aqui a questão, preste bem atenção. Paulo fala assim, que para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, do que ele recebeu, foi dado a ele o quê? Um espinho na carne. Já ouviu falar? Muitos falam que qualquer coisinha é o meu espinho da carne. Ei, entenda o que é espinho na carne, hein? Paulo fala muito claramente que um mensageiro de Satanás foi enviado para atormentá-lo, esbofeteá-lo, e 3 vezes ele rogou ao Senhor. Essas 3 vezes eu presumo que foi nas dores de parto. Ele rogou ao Senhor que o tirasse dele, mas o Senhor disse a ele: minha graça é suficiente para você. Olha que coisa interessante. Aí o Senhor acrescenta: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o Senhor ainda diz, portanto, ou melhor, agora Paulo, diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa linda. Você encontra isso aí em 2 aos Coríntios 12, 8 a 10. O versículo que eu li foi apenas o 10, onde Paulo fala sobre o regozijo, e agora procurei transmitir a você, meu amigo, você, minha amiga, esta interpretação do sofrimento, do espinho na carne, porque nós precisamos entender uma coisa: nós não somos fortes, eu não sou forte, forte é o Deus que habita em mim. Você quer ser forte? Precisa deixar Deus habitar em você. Não é só dizer eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus no coração, eu isso, eu aquilo. Se você tem religiões aí pagãs que desagradam a Deus, se você tem ídolos aí que Deus abomina, você precisa entender o que significa Deus habita em mim, porque é Ele que faz forte, aleluia, e nos capacita, e te capacita para ir além. É Ele que te faz forte para lutar e vencer. O poder de Deus em nossas vidas é que nos faz vencedor.
o que nós dissemos no começo, entenda o que significa não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Segundo aos Timóteos 1, 13 ao 14, vai nos informar: retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que vocês ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então isso aqui nos resume tudo. O que significa não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? É o Espírito Santo agora que habita em nós. O que nos faz fortes e vencedores é a presença de Deus em nós, pela palavra, pelo Espírito Santo e pelo poder do nome de Jesus. Como pode nos afirmar em certas situações que nós somos de Deus, que temos Deus, se nós praticamos coisas que desagradam a Deus? Quando nós praticamos coisas que desagradam a Deus, nós estamos distanciando de Deus. Mas quando nós entendemos o que significa não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, nós vamos saber que a nossa força está no Senhor. Ei, vou repetir, é hora do povo de Deus entender o que significa passar pelas portas que Jesus já preparou. E estas portas nos levam à satisfação plena, à alegria, ao gozo, porque nas tribulações, nas aflições, nas carências, nos desejos, se nós estivermos em Deus e Deus estiver habitando em nós, nós vamos falar como Paulo falou: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Isso significa me alegro. E nós vamos conquistar esta alegria quando nós colocarmos o nosso coração disciplinados no altar para buscar sempre a presença de Deus. Esse desejo deve ser ardente, é um anelo, anelar pela presença do Espírito Santo, anelar pela presença de Deus. Paulo viu a luz, Paulo viu Jesus e a partir daí ele desejou. Diz a Bíblia que ele ficou aproximadamente 13 anos, numa situação sendo perseguido pelos próprios discípulos. Olha só que interessante. E hoje, nas igrejas, Mas Paulo não abandonou o que ele viu. Ele viu a luz. Se você ainda não viu a luz, se você ainda não viu Jesus, pela fé, levante a tua mão agora mesmo e diga: Senhor, eu quero te ver, eu quero ter a tua presença em mim, eu quero estar contigo em todos os momentos da minha vida, e na certa, Ele vai habitar em você, lhe conduzir e lhe dar satisfação plena. Sabe por quê? Jesus é bom e Jesus é bom. Glória!